Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. E este vídeo é o das dezenas de vídeos que eu já fiz para este canal. Foi o que me deu mais prazer fazer, mas ao mesmo tempo o que me deixou mais nostálgico. E eu acho que vão gostar de facto deste vídeo. Vejam até ao fim, que vão ficar de facto surpreendidos com o conteúdo do vídeo. Achei de facto muito interessante e acho que tive, modéstia à parte, acho que tive uma boa ideia. Portanto, o título verdadeiramente assustador, o 11 do Benfica sem vendas, ou seja, o exercício que eu fiz aqui é tentar encontrar aquele que seria o 11 do Benfica atualmente, se não fosse necessário fazer vendas, se o Benfica ficasse com os melhores jogadores. Estes 658 são dados que eu tirei do site do 00, referente aos valores que o Benfica obteve com a venda destes jogadores que eu vou indicar de seguida. Vamos então começar aqui portanto, lá está, o 11 do Benfica 25-26, se não tivesse vendido os jogadores. O Oblak, na baliza, o Oblak foi vendido em 2014 por 16 milhões, continua a ser guarda-redes indiscutível do Atlético de Madrid e considerado um dos melhores guarda-redes do mundo há já vários anos. Depois aqui vai haver muita polémica, porque provavelmente a maior parte vão dizer que o David Luiz já passou o seu tempo, e é verdade, de facto. O David Luiz terá 37, 38 anos, mas ele marcou uma era no Benfica. E se calha a continuar do Benfica, na minha opinião, poderia ser talvez como o Luizão, ou seja, de fazer a carreira toda no Benfica e se calhar estava agora preparado para ser o nosso capitão, o nosso Otamendi, podemos dizer assim. Ele foi vendido em 2010, portanto, já há 15 anos, por 25 milhões. Ainda fez uma época com o Jorge Jesus, penso eu, época de 2009-2010, e depois foi vendido ao Chelsea, penso que foi ao Chelsea. Ruben Dias foi para o Manchester City em 2020, no total deu 72 milhões ao Benfica, titular indiscutível também do Manchester City. O João Cancelo já passou em clubes como o Manchester City, como a Juventus, o Inter de Milão, penso eu. Ele agora está na Arábia, foi vendido em 2014 ainda por 15 milhões, ainda não era o jogador que depois se veio a firmar, mas penso que podemos dizer que já não será um dos melhores laterais direitos do mundo atualmente, mas teria lugar do Benfica de olhos fechados. E não nos esqueçamos que ele é um jogador que sempre que não está lesionado, é convocado para a seleção e faz de facto muitos jogos e bons jogos. Na esquerda, um jogador bem recente, que teve no Benfica até a época, só teve quase uma época, uma época e meia, e foi vendido ao Real Madrid por 50 milhões e também é titular. Portanto, aqui na defesa, entre o guarda-redes e os defesas, Oblak, numa das melhores equipas do mundo, o Real Madrid, Ruben Dias, também, Manchester City, titular, o Carreras, também titular do Real Madrid, e depois o João Cancelo, também um jogador de enorme qualidade, o David Luiz é que temos ali aquelas reticências, podemos dizer assim. No meio campo, Enzo Fernandes e João Neves. E que meio campo que seria agora? O Enzo Fernandes saiu ainda em 2022 por 121 milhões e o João Neves saiu em 2024 por 66 milhões. Mas reparem aqui neste meio campo. Depois aqui nos extremos, que é que eu pus? O Bernardo Silva, que tem-se falado que poderá voltar para o Benfica já na próxima época. Ele saiu do Benfica também ainda muito precocemente. Jogou uns míseros minutos na equipa principal ainda com o Jorge Jesus. Foi vendido por 16 milhões em 2014, ou seja, no mesmo ano que o João Cancelo. E depois o João Félix, que como sabem também foi para o Atlético de Madrid em 2019, depois de ter explodido com o Bruno Lage, naquela época em que fomos campeões, 2018-2019, e 127 milhões, ainda é a venda mais cara do Benfica, e será provavelmente por muitos anos, o João Félix. E
Portanto, meio campo, Enzo Fernandes, João Neves, Bernardo Silva, João Félix. Depois na frente, Darwin. Se calhar aqui também um bocadinho polémica, se calhar poderia haver aqui outros jogadores, mas eu estou aqui a falar de jogadores, nem estou a falar dos jogadores que estão. Se calhar até podiam dizer, mas o Palmeiras agora vale mais, ou está a jogar melhor que o Darwin. Não sei até que ponto isso é verdade. Não sei até que ponto eu escolheria o Pavlidis em detrimento do Darwin, mas o Darwin é um grande jogador, brilhou no Benfica, teve boas épocas no Liverpool e decidiu agora ir para um campeonato mais periférico. E o Gonçalo Ramos, que mesmo não sendo titular no Paris Saint-Germain, quase nunca é, vai marcando muitos e muitos gols e sendo decisivo. Ele foi vendido, o Gonçalo Ramos, em 2023 por 65 milhões, o Darwin ao todo deu 85 milhões e saiu em 2022. E portanto, este seria o 11 ideal do Benfica se de facto não tivesse havido a necessidade de vender jogadores. De facto, e é fantástico. Oblak, Ruben Dias, David Luiz, mais ou menos. João Cancelo, Carreras, João Neves, Enzo Fernandes, João Félix, Bernardo Silva, Darwin, Gonçalo Ramos, fantástico. Que equipa! De facto, eu diria que esta equipa estaria ao nível das melhores da Europa atualmente. Se calhar estou aqui a puxar um braço à sardinha, puxar uma brasa à sardinha, um bocadinho isso, mas de facto é aquilo que eu penso, é mesmo uma opinião sincera. Depois destes jogadores, ainda há aqui ele já estava ali a mostrar alguma coisa, mas são cerca de 5 jogadores que hum, também marcaram uma era no Benfica, uns mais do que outros, é verdade, mas que foram de facto importantes para o Benfica e são jogadores de qualidade. O Ederson também já não está nas melhores formas, ele foi agora para a Turquia, mas é um guarda-redes ainda jovem, teve muitos bons anos no Manchester City, fez excelentes épocas, ajudou a equipa a ganhar títulos em Inglaterra e título europeu também, e também foi muito importante para o Benfica. O Lindelof mais uma polémica, tal como o David Luiz, mas ele também foi importante para o Benfica. Ele chegou a ser campeão no Benfica, eu penso que com o Rui Vitória. Teve muitos anos no Manchester United, as coisas nem sempre correram bem, mas a verdade é que teve muitos anos numa das melhores equipas do mundo. E depois Nelson Semedo, Semedo chamado com muita regularidade à seleção, teve para voltar recentemente. Ele na altura foi vendido para o Barcelona, também um excelente jogador oriundo da formação do Benfica. Grimaldo não é da formação, mas um dos melhores laterais esquerdos da Europa. Ele é atualmente, ele brilhou no Benfica e está a brilhar no Bayern Leverkusen, tem feito de facto épocas muito, muito boas. E o Rafa, que também brilhou ano após ano no Benfica, apesar de não ser um jogador consensual, uh, falhava de facto muitos golos, ele criava muitas oportunidades, aparecia muito bem, mas depois falhava muitos golos, ou seja, emocionalmente, a nível de confiança, um, não tinha a qualidade a esse nível que tinha nos pés, podemos dizer assim. Se ele aliasse esse nível de confiança ou se tivesse trabalhado de outra maneira, esse lado emocional, seria de facto um jogador ao nível dos melhores do mundo. Mesmo não tendo tanta qualidade a nível emocional, é um jogador que continua a marcar muitos golos na Turquia, muitas assistências, gostam muito dele lá, os próprios adeptos, e faz muito falta ao Benfica. Aqui de referir que o Grimaldo e o Rafa saíram a custo zero do Benfica. Lindelof, Nelson Semedo e Ederson deram boas maquias ao Benfica. Eu não coloquei aqui esse valor porque aqui a ideia era colocar mesmo o 11 inicial e o 11 inicial é de facto este que daria aqui, como já vimos, os 658 milhões de euros que deram que estes jogadores deram a ganhar ao Benfica ao longo das várias épocas. Mas acho que não há nenhum benfiquista que não concorde comigo que antes preferíamos ter algumas dificuldades financeiras e não ter estes 658 milhões e ter uma equipa destas que de certeza que já nos teria dado muitos e muitos títulos a nível nacional e se calhar a nível internacional. Espero que tenham gostado deste vídeo. Tem sido diferente de todos os outros vídeos que eu fiz e deu-me de facto muito prazer fazê-lo.
E no caso de terem gostado, por favor, coloquem o vosso gosto. Importante também inscreverem-se no canal que é completamente gratuito, partilharem com outros benfiquistas que possam gostar deste vídeo, colocar os vossos gostos, as vossas sugestões de outros jogadores. De facto, seria muito interessante. Um abraço a todos e um bom resto de semana. Obrigado.